Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos amigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouviste também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo,
Não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jureis tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, eu quero saudar a todos que estão aqui presentes na área missionária de Nossa Senhora Aparecida. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. E eu quero saudar você que nos acompanha aqui no canal da Tropa do Miguel. Quem é novo aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E quem gosta de fazer parte da Tropa do Miguel, deixe o seu like. Hoje é o 6º domingo do tempo comum. Jesus afirma que não veio abolir a lei de Moisés e os profetas, mas dar-lhes o pleno cumprimento, elevando a justiça ao nível interior do coração, não apenas da obediência externa. Ele radicaliza mandamentos antigos, focando na intenção interior, em vez de apenas no ato final, homicídio, adultério, ensinando que a verdadeira observância exige reconciliação, pureza e sinceridade radical. Jesus não elimina os mandamentos, mas traz o seu sentido pleno, baseado no amor a Deus e ao próximo. A justiça maior exigida dos discípulos não é o legalismo dos fariseus, mas uma conduta sincera que parte do amor. Também nos ensina a combater a raiz do pecado. Mas do que não matar, Jesus proíbe a raiva e o desprezo pelo irmão. A reconciliação é urgente e superior ao ritual de culto. Ele ensina que o adultério começa no coração. Olhar com cobiça. As metáforas sobre arrancar o olho ou cortar a mão significam tomar medidas drásticas para evitar o pecado, não mutilação física literal. Por fim, condena o divórcio, contrário à vontade original de Deus, e proíbe os juramentos falsos ou fáceis. O cristão deve ter uma conduta tão entrega que o seu sim seja sim e seu não seja não, sem precisar jurar. O Senhor Jesus subiu a um pequeno monte da Galileia para entregar sua lei aos homens. Os judeus sabiam que a lei que possuíam também lhes fora dada em outro monte, o Monte Sinai. E, portanto, compreenderam facilmente que Jesus lhes dizia ser o novo Moisés. Aliás, o verdadeiro Moisés. Deus havia prometido ao seu povo no deserto: darei-vos outro profeta semelhante ao meu servo Moisés. Com isso, Jesus diz: aquele que foi prometido sou eu. Até mesmo no rosto de Cristo, assim como o rosto de Moisés, havia aquela luz que atraía os homens da lei, os homens a ele. Cristo também possuía aquela majestade que cativava por meio de sua autoridade. De fato, os próprios judeus disseram: ninguém jamais nos falou assim. Ele fala como quem tem autoridade. Mas acima de tudo, Jesus, como Moisés, veio para nos dar a lei. Mas diferentemente de Moisés, Jesus nos trouxe a sua lei.
E qual é a mensagem central da pregação do Senhor no monte? Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. O que significa que Jesus cumpre a lei? Significa chamar a si mesmo de Messias. Porque com isso Jesus nos diz que tudo que Deus havia prometido por meio dos profetas e todos os ritos que Deus havia ordenado que fossem realizados na antiga aliança, tudo isso se cumpre nele, em Jesus Cristo. Todas as promessas de Moisés, Davi, Jeremias, Isaías, etc., se referiam a ele. E todos aqueles ritos e feitos que Deus realizou com o seu povo também se referiam a ele. Jesus é, portanto, o verdadeiro Cordeiro Pascal, o verdadeiro maná do deserto, o verdadeiro templo de Deus. O verdadeiro Moisés nos conduzirá ao seu povo através do Mar Vermelho. Assim, com a vinda de Cristo ao mundo, a lei de Moisés não foi abolida, mas cumprida. Essa lei aperfeiçoada por Jesus pode fazer o que não fazia antes dele, perdoar os pecados. A antiga lei nos dava conhecimento dos pecados. Os mandamentos nos diziam o que não fazer. Mas, como diz o apóstolo Paulo, ela não nos dava força para evitar os pecados. E por essa razão, o próprio apóstolo se sente escravizado pelo pecado, porque conhece, mas o pecado é mais forte do que ele. A nova lei, a lei de Cristo, por sua vez, nos dá o conhecimento e a força para evitar os pecados e também pode perdoar os pecados do coração do homem. Por quê? Porque não se trata apenas uma lei externa, mas de uma lei interna. Cristo nos traz uma nova vida. E esta é a característica mais marcante desta nova lei. Ela nos dá algo em nossa alma que a transforma verdadeiramente, tornando a morada da Trindade, o lugar onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam. E o que torna essa realidade possível é o que chegamos e chamamos com a razão de graça santificante. Quando uma criança recebe a água do batismo ou um homem se aproxima da confissão, o que acontece? Primeiro, seus pecados são perdoados. E então sua alma recebe algo que a transforma assim como o ferro. Quando colocado no fogo, se transforma, ficando também vermelho vivo. Hoje, raramente se fala da graça, e muitos cristãos nem sequer sabem que ela existe, ou o que é. Mas nos esqueçamos deste mistério, pois seria como se Jesus nunca tivesse vindo. Ainda estaremos na época de Moisés. Quando você muda, o seu comportamento também muda. Uma criança age como criança, mas um jovem que deixa de ser criança não pode mais agir como criança. E da mesma forma, quando um jovem se torna um homem maduro, não pode continuar agindo como um menino. Deve agir como um homem. O mesmo acontece com a graça. Quando recebemos a graça em nossa alma, é transformada em filhos de Deus. Ela deve começar a agir como um filho de Deus e não continuar agindo como um filho do pecado. Por isso Jesus, que nos traz a nova vida da graça, também nos ensina como devemos agir como cristãos. Como nos diz no Evangelho de hoje, agir com caridade sem ira, buscando a paz, vivendo a castidade e a fidelidade conjugal, guardando a mente contra pensamentos impuros e a vontade contra os desejos impuros.
E finalmente sendo sinceros em nossas palavras, sim, sim, não, não, não homens de discurso dúbio ou de duas palavras. Em resumo, Jesus veio para transformar nossos corações e elevá-los acima da terra. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, que Deus, pela intercessão da Virgem Maria, nos conceda essa alegria incrível que pulsa nos corações e também dos santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.